eu me preocupo com uma coisa, com a desmobilização das pessoas. Como assim? As pessoas estão perdendo a esperança. Não liga mais. Ah, sim. E quando a pessoa começa aquela votação que teve aí do misoginia, os caras votaram, nem ligaram para aquilo lá, e não sei o quê. As pessoas vão perdendo esse negócio dos velhinhos, né? Isso aí foi uma derrota do país, cara. Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí foi uma puta derrota do país. Falando, não é mesmo. possível, porque já tivemos petrolão, tivemos, tanta coisa. E a gente sempre fica com essa cara de corno. Fecha aqui os corninhos. Van Hatten. A cara de corno. Porque a cara de corno não engana, porque você fala, agora você vai. Você pode mudar roupa, cabelo, não tem jeito. Você pode... Porque o brasileiro, ele tá com essa cara de corno. Gol eterno, contra, né? É um gol contra. É eterno isso. Mas você já me viu mais desmotivado. Já. Não, eu vi você mais desmotivado. Já. Eu tô em outra vibe eu agora. sei. Chegou o momento da gente botar pra fora. Mas eu digo... A população. A população, exatamente. A população não pode ficar desmotivada. O pessoal ia pra rua, mas as lideranças que tem, as lideranças que tem que motivar as pessoas também. O Nicolas, a caminhada que ele fez, foi um sucesso. Sim, mas o negócio de todo mundo ir lá pra Brasília, 200 e tantos quilômetros, ele fez todo mundo largar. Eu fui pra lá, todo mundo tinha um monte de coisa pra fazer. Era janeiro, tinha gente inclusive de férias, saiu das férias, voltou, caminhou. A responsabilidade é muito nossa. E eu tava mesmo falando hoje de manhã com dois amigos aí sobre a questão da história do Brasil recente. A gente tem que pensar onde a gente começou e onde nós estamos hoje. Eu, quando voltei da Holanda, eu estudava fora, estava fazendo mestrado em 2013. Eu tava na época das manifestações. Isso, eu lembro. Ele não vai ter Copa. É isso aí. Então, eu fiz um mestrado de 1 ano na Holanda, de ciência política. Eu estava no meu segundo mestrado em jornalismo. E no meio desse segundo mestrado, lá o ano termina em junho. O ano letivo, né? Diferente daqui. Começou esse negócio das manifestações e eu vim para o Brasil primeiro de férias e depois acabei ficando porque as pessoas disseram, Marcel, acho que é o momento da gente mudar as coisas. E a gente pode até estar decepcionado hoje, Lula de volta, aquela confusão toda, mas se eu comparar como era o Brasil lá em 2013, em termos de mobilização de direita, em termos de representação de direita, até em Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, a gente está muito melhor do que lá atrás. Muito melhor de representação política. É só a gente lembrar que o PSDB era direita no Brasil naquela época. Sim, mas e os oportunistas? Não, sempre vai ter em tudo que é lugar. Você acha que no PT não tem oportunista? Aliás, lá o que mais tem. Em tudo que é lugar vai ter. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que ir filtrando aos poucos. A política não vai mudando da noite para o dia. É um processo. É um processo. Eu sei, mas... E a rede social nos ajudou muito. Por que nos censuram tanto na rede? Porque foi graças às redes sociais que a gente conseguiu se expor. Porque antes só podia dar entrevista, eram raríssimos os programas que aceitavam alguém que fosse de direita. O cara tinha que fingir ser de esquerda mesmo que não fosse para poder ser aceito. Com as redes sociais se quebrou isso, se mostrou as entranhas do poder como não se mostrava antes. Perfeito. Então nós avançamos muito. Não, eu gosto muito do trabalho do Marcel Van Hatten, se você tem interesse político, mas você vai lá e busca o resultado. A minha pergunta é sobre isso que o Emílio falou, que a turma está sem esperança. Vai ter ou não a delação do Vorcaro? E essa delação do Vorcaro vai ter... Porque tá todo... sempre a gente tem arrasa tudo, né? Agora arrasa o Vorcaro vem, vai ser o Donald Trump. Vai ter ou não vai ter? O que pode acarretar? Eu tenho muita confiança no trabalho do André Mendonça. E de todos os ministros ali, ele é, sem dúvida, o mais independente. Tem o Fux também, que aliás votou com ele. Né? Só os dois. O Fux está um pouco desgastado com todo esse processo interno ali, mas o André, mais novo, e tá com confiança da população brasileira. Eu acho que ele, olhando para a responsabilidade que tem, ele é um homem de Deus, um homem de muita fé também, um homem correto, eu tenho convicção de que ele vai fazer o melhor. Então, saindo dessa delação, isso vai atingir todo mundo. E isso vai se refletir também na eleição, porque não tem solução que não seja política também. Até porque as soluções que eles deram para o problema, por exemplo, que foi criado contra os corruptos, que era a Lava Jato, foi política também. Não vai me dizer que foi jurídico, que o STF decidiu que porque não estava no CEP certo o processo do Lula. É lógico. Isso aí foi político. É lógico. Né? Política é o que está. Só que nós temos que fazer política não no judiciário, nós temos que fazer política na eleição, no processo eleitoral. A gente tem que trabalhar em cima disso. E o Leite, hein? O Leite é da tua terra lá, hein? Pois é. O Leite, eu acho que no Sul não gosto do Leite. Não.
Eu acho que a turma não gosta muito do Leite. É que é aquela história meio sapatênis, o Marcel pode me confirmar. É isso aí. Gostam do Leite lá? Você que é um cara Nem de eu, lá. nem ele, nem aqui. O Leite está num momento... Ele tentou ser candidato a presidente, hoje parece que anuncia o Caiado, né? Eu vi Não, então, mas apareceu o gatinho liberal. Você viu o gatinho liberal? Não vi. Não, como Você não viu? Você não viu o gatinho Ah, foi lá na tua terra, eu acho. Quem é o gatinho O economista. Pô, o gatinho liberal, Você sabe, porque eu meu. tenho medo. O Armínio Fraga. Fraga. O Armínio Fraga. O Armínio sim, Fraga. Uma vez passada você falou. Você viu? Então, o gatinho liberal. Tá com medo. Não, tá com medo. Ele agora, ele falou, não, agora para mudar o Brasil, Eduardo Leite. Só que no segundo turno ele vai de L. É lógico. É isso aí. E depois ele se arrepende. Não, então, cometer esse erro de novo, não dá. Então, mas me fala uma coisa. Lá, como é que vai ser isso aí? Então o Leite não é o candidato do O Caçabão também perdeu o Leite não vai nem para um lado nem para o outro. Muito antes, pelo contrário. Tá, então, ironia à parte, eu vi uma pesquisa ontem que dizia, qual é o seu maior medo? O meu maior medo é o Lula ganhar a eleição, 40 e tantos %. Meu maior medo é o Bolsonaro ganhar a eleição, também perto disso, pouco menos, que a rejeição do Lula está mais alta. Meu medo é qualquer um dos dois ganhar a eleição, 7%. Esse é o público que o Eduardo Leite acha que existe no Brasil para uma candidatura de terceira via. Não tem. A eleição passada já comprovou que não tem. Ou você está para um lado ou você está para o outro. Então, por isso a gente está focando tanto em unir a direita. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, PL, Novo, Progressistas, etc. Nós estamos numa aliança grande lá, já está todo mundo junto. Aqui, nacionalmente, Novo tem candidato próprio. Aliás, o Zema lançou um vídeo muito bacana da história dele. Mas a gente tem, de qualquer maneira, ainda que com candidatura própria, tratado muito bem os demais candidatos do PL, o próprio Flávio, a gente tem se aproximado para poder fazer conjuntamente o quê? O ataque é quem está no lado de lá, na esquerda, Essa entendeu? era a minha maior preocupação. Não é para a gente bater entre nós, entendeu? Exatamente. Nós já erramos demais nos últimos 4 anos, quando o Bolsonaro estava no poder, para se permitir errar assim de novo. E o Leite não está nessa vibe. O Leite é de esquerda, né? É de esquerda, mas ele faz de conta que não, né? Então, progressista. É que nem o Geraldo Alckmin. Isso. É claro. Porque o Alckmin, o partido do Alckmin, porque é uns caras que são meio PT, mas tem meio vergonha. Sim. É o Cuba. PT caviar. É a Batata. Sim. É o Alckmin, O Leite, é o Pernambucano. Gosta de tirar foto com o Lula. O Leite prometeu não aumentar imposto, aumentou. Ele terminou o primeiro mandato, renunciou e aí foi pegar a aposentadoria especial. Não sei se você lembra disso, estava com 35 anos de idade, pegou a aposentadoria especial de governador, aí a gente criticou, daí ele devolveu, daí não sei o quê. Deu a enchente, a calamidade, e mesmo assim, 3 meses depois, ele foi lá e aumentou salário de um monte de gente que não precisava de aumento de salário no Estado. Então, quer dizer, tem gente que precisa ser valorizada? Tem, mas pô, você tem que olhar a situação, calamidade. Na pandemia, botou lona em supermercado. Eu lembro. Negócio assim que não tem nada de direito ou de liberal, sabe? Tem de autoritarismo, de intromissão no Estado na vida das pessoas. Né? Assim, ele decidiu, pelo menos até, ele volta atrás de muitas coisas que ele diz, né? Mas ele decidiu que se não fosse candidato a presidente, ele ia ficar governador até o final. Então, ele não deve renunciar de novo e deve apoiar o vice dele lá, o governador. E nós o Caiadão. Bom, a presidência, o Caiado. Não sei se ele apoia mesmo, viu? Porque ele pareceu bem mordido no vídeo hoje. Quando o Kassab mordido, tá junto, mastigado, engolido. E o Kassab falou, vai todo mundo, vai você, depois eu vou escolher. E ele se filiou muito antes do Caiado. E lá no Rio Grande do Sul, ele fez um trabalho pro Kassab, assim, filiou um monte no PSD, tirou do PSDB. Vai ter um monte de candidato a deputado estadual, deputado federal. Eu não vi o Caiado fazer a mesma coisa pelo Kassab que o Leite fez. E aí o Leite foi preterido, eu entendo porque ele tá chateado. E o Ratinho deu uma desistida. Não que eu gosto do Caiado, assim, como pessoa, acho que ele é um cara de posicionamento. Entre os dois eu fico com o Caiado, inclusive. Eu acho que ele é um cara... O Caiado merece ser candidato. O cara é... Porque o Caiado, cara... competente. O Caiado tem quantos anos que ele foi senador, foi governador. Sim. E é um cara que, nunca regou, hein? Segurança pública. O Caiadão nunca regou. É um cara que... No momento que não tinha oposição direito ao PT, ele ia lá e batia de frente. Deixa eu perguntar um negócio. O que eu ia perguntar mesmo? Eu ia perguntar do Ratinho. O Ratinho também ficou sozinho, né? Ok. Porque o Ratinho não renuncia também, né? Não, porque o Sérgio Moro. O Moro e o Dallagnol. Como se diz em bom português, esnucaram ele. Né? Botaram ele no canto ali, encurralaram, não teve o que fazer. Foi o Moro, agora o Dallagnol, que é o nosso candidato do novo a Senado, também comprometido em realizar impeachment de ministro supremo.
Mas o Felipe Barros, também comprometido, que é outro candidato do PL, também com ligação lá também, assim como a gente está no Rio Grande do Sul, assim como a gente está em Santa Catarina. Aqui também PL Novo vão apoiar a candidatura à reeleição do Tarcísio. E Minas, hein? Ótimo. Ó, Minas Gerais... Minas tá é meio petista. confusa a coisa. Tá vai meio confusa a coisa lá. Tem o Cleitinho, tem o Matheus Simões, que era o vice do Zema, que era nosso do Novo, foi pro PSD. O Novo tem um compromisso de indicar o vice na chapa dele, aí o pessoal do PSD de lá já disse que não é bem assim, eu achei bem ruim isso. O cara já saiu do Novo para o PSD, aí o vice não vai mais ser do Novo. Aí fica, onde é que está o nosso DNA lá que o Zema representou tão bem, né? Exatamente. Agora o Zema fez um trabalho espetacular aqui, que ele já veio aqui algumas vezes, né? Sim, eu sempre vou voltar trazendo Loja Zemas. Então, estão O falando... único cara que eu boto em 2 vezes para ouvir parece uma vez só no WhatsApp. Então, mas diz que ele, o Flávio quer ele como vice. Isso. Você acha que ele vai de vice? Eu não sei se ele vai de vice. Ou ele vai tentar carreira solo? Não, hein? Primeiro tem que ter o convite, né? Eu acho que se tiver um convite oficial, tem que sentar, conversar e entender se os dois estão de acordo que é o melhor projeto para o país. Também se fala em Tereza Cristina, se fala em outros nomes. Acho que no momento que o Flávio decidir, ele vai lá e conversa. Ou no momento que o Zema entender que ele também tem que fazer uma análise de quem vai ser o vice dele, porque o Zema também precisa de um vice para a chapa dele, né? Ele vai ter que conversar, tá fazendo a campanha. Agora, a campanha dele eu acho muito positiva no momento em que, assim, as pessoas estão ressentidas com corrupção. Ele teve um governo que passou lá ileso em Minas Gerais, um cara que tem um desapego a figura ele é estoico mesmo, sabe, de espírito e de conhecimento teórico. As pessoas se surpreendem o tanto que ele é conhecedor da matéria, é um cara muito inteligente mesmo. Então ele tem esse espírito do momento que é parecido com o que foi em 2018, sinceramente. As pessoas de saco cheio, políticos só se usando da máquina pública para enriquecer, não estou falando nem de corrupção, né? Para privilégio, etc. E ele é muito diferente. Eu acho ele muito importante nesse momento na nossa campanha. E quem sabe ele é o futuro presidente do Brasil? A gente não sabe. Ele foi governador de Minas, ele tinha 2-3% 3 semanas antes da eleição. Eu fiquei pensando cá com os meus botões, que muita gente ficou brava porque muita gente acha que a gente aqui é cabo eleitoral. E aqui não tem cabo eleitoral nenhum. Porque esse programa aqui tem 40 anos. Já passaram 70 presidentes, 70 deputados e a gente está aqui firme. A gente gosta da verdade e da liberdade que a gente tem na emissora, que dá toda a liberdade aqui pra gente. E todo mundo tem direito a falar o que quiser nesse programa. Uma tribuna livre, graças a Deus. Rabo solto. E parabéns. Agora, o que acontece, meu querido Van Hatten? O que eu acho que a população está descobrindo? Eles não querem mais o político que engabela. Isso. Eles não querem mais o político... Se o político é de direita, por exemplo, aquela votação que 67 votaram, teve um voto contra aquele projeto feminista. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, o Flávio. Aí o Flávio foi falando, não, aquilo lá era uma pegadinha do PT para me ferrar o caramba. Partindo desse princípio, você fala, não, essa foi a defesa que todo mundo usou para falar, não, isso é o PT que está fazendo ele fazer para ele perder voto do PT. Se você pegar a campanha do Milei na Argentina, ele foi contra tudo isso e mostrava. Bateu de frente. Afuera. Como é que era? Na campanha, ele ia lá e falava, isso não, isso é um absurdo. Bem claro. Porque a população, ela sabe que o woke já acabou no mundo inteiro. E os caras estão vendendo isso e estão comprando isso. E o problema dessa lei, se essa lei é aprovada, daqui 10 anos, o que a gente fala hoje, porque essa lei ela não caduca. Essa lei do racismo, ela não caduca. O que você falou hoje, daqui 10 anos, o cara vai lá, pega o que você falou e você se ferra. Não, Léo Lins, aquele negócio, só não votou contra aquele negócio da piada. É isso aí. Então eu acho que a população, ela quer realmente saber o que a pessoa... Não quer mais nego engabelando, né? Porque você tem muita informação. Acho que foi o Roberto Campos, se não foi, me perdoe a sua memória, mas acho que ele que falou que quando a ideia fica velha na Europa,
Ela não morre, ela vem pro Brasil. Vem pro Brasil, A gente só gosta de ideia de 5 anos atrás. Estados Unidos a mesma coisa. Lá que também o wokeismo já acabou, a gente tá aqui no... Nem os democratas fazem mais agora que estamos wokeismo. pintando o cabelo de azul. Assim, sobre esse projeto específico, deixa eu vir para a Câmara dos Deputados, vamos trabalhar para barrar, se é que o presidente Hugo Mota vai pautar. Acho que tem uma reação muito negativa, inclusive em meios que não são de direita, porque o pessoal está vendo que claramente ali foi um negócio contra a liberdade de expressão, e não é liberdade de expressão para agredir ou para uma coisa, mas muito antes pelo contrário, é para distorcer e fazer a perseguição que hoje eles fazem, inclusive com humoristas. Né? Sim, porque é isso, se pra acaba com uma piada... Aquilo é para ferrar quem tem voz pública. Como é que você vai fazer para contar uma piada se começar a limitar a liberdade de expressão de todo mundo? Não existe possibilidade. Cada vez mais eu vejo, humorista faz assim, não é que não quer fazer... Não pode filmar o humorista falando. Não é porque ele não quer que divulgue na internet o trabalho dele, daqui a pouco o cara não vai mais pagar o ingresso para assistir. Porque tem isso também, óbvio. Mas é muito mais porque o cara tem medo que se ele não controlar o corte... Lógico, ele a galera vai tomar um licença, pode ir texto, preso. é assim que começa. Não dá, daqui a pouco não tem mais humorista, não tem mais ninguém... A Aliás, pessoa fica com medo de se expressar. vocês são de parabéns por manter o programa. Um dos programas que acabou no Brasil depois que entrou esse negócio todo foi o Cacete e Planeta, que eu cresci assistindo. E criticava o presidente, era o Fernando Henrique Cardoso, era o Viajando Henrique Cardoso, entendeu? Criticava todo mundo e tal, depois sumiu. Mas hoje em dia as pessoas, elas estão assim meio... não aceitam mais. A turma tá brava. Não, eu acho que a turma tá brava. Acho que teve um pico disso e hoje o pessoal começou a perceber bolhas. que a liberdade de expressão é mais importante que isso. Sabe? Assim, para todos os lados. Para todos os lados. E foi um dos motivos que me fez... Quando eu voltei, voltando à minha história lá em 2013, quando eu voltei da Holanda para o Brasil, um dos motivos que me fez voltar foi a garantia das pessoas que eu ia poder falar o que eu pensava, das que estavam no meu entorno quando a gente fez a campanha. Eu disse, eu não gosto de negócio político... No Brasil tem dificuldade de dizer não fala as coisas como elas são. E eu vivi um período de 2 anos lá na Holanda e na Dinamarca, que são países que o pessoal é muito direto. Tem gente que acha que é até ofensivo, né? Quem conhece um pouco da cultura... Se expressa, né? Aliás, para nós é ofensivo. Tem gente que diz tão claro um não assim. Se você tá mal-humorado, você tá mal-humorado. Ou dá uma opinião sobre você e o cara vai lá e critica a tua roupa, qualquer coisa, como se fosse, entendeu? E é normal, assim. Agora, eu disse, eu só venho com essa condição. E para mim foi muito boa aquela imersão cultural, digamos assim, terra do meu pai. Inclusive, meu pai nasceu na Holanda, ele veio com 7 anos de idade com os pais dele pro Brasil, porque isso me fez, depois daqueles 2 anos, chegar na política mudado para melhor nesse sentido, chegar e dizer as coisas como elas são. E hoje a gente vê um monte de gente que está nessa atuada também. Boa.